Olá, bem-vindos ao curso Inglês em 30 lições. Esse é um curso 100% gratuito e completo de língua inglesa. Você pode ter acesso ao material que a gente usa nas explicações das aulas, que inclui os exercícios e, eventualmente, algum material extra, assim como o roteiro do curso, nos sites que vão estar indicados aí abaixo dos vídeos sempre. Certo? E essa é a nossa nona lição. Hoje nós começamos a nona lição e aqui está a nossa nona lição no roteiro do nosso curso. A nossa nona lição é somente sobre perguntas. Vamos ver várias maneiras de se fazer perguntas em inglês. Então, vamos começar. Na verdade, as perguntas comuns a gente já aprendeu a fazer, né? Então, já aprendemos a fazer perguntas, por exemplo, no presente. E vimos que a gente, para fazer perguntas no presente, sempre precisa colocar o auxiliar do ou das, para he, she e it, na frente. E aí fica feita a pergunta. Então, por exemplo, você gosta de gatos? Do you like cats? Você bebe vodka? Do you drink vodka? Você anda rápido? Do you walk fast? A Mary dirige rápido? Does Mary drive fast? Mary é um she, né? Então, para she, does. Como o John vai ser um he, então é does também. O John come peixe? Does John eat fish? E para o passado, nós também já aprendemos a fazer perguntas no passado. E vimos que precisamos colocar o auxiliar de passado na frente, sempre que a gente quiser fazer uma pergunta. E o auxiliar de passado é o did, como você já sabe. E o did é did para todos mesmo, até para he, she e it, não muda nada. Então, por exemplo, você gostou do filme ontem? Did you like the movie yesterday? Você assistiu TV ontem? Did you watch TV yesterday? Você viajou o mês passado? Did you travel last month? A Emma bebeu vodka ontem? Did Emma drink vodka yesterday? O Peter andou muito ontem? Did Peter walk too much yesterday? Relembrando aqui, ó, sempre que a gente faz uma pergunta, a gente vai usar o did, né? Mas o verbo fica na sua forma normal. Veja, o verbo não vai para o passado, né? O verbo volta para a sua forma normal. Enquanto, claro, para fazer uma afirmativa no passado, aí você precisa conjugar o verbo, né? Por exemplo, eu assisti TV ontem, I watched TV yesterday. Aí teria um ed aqui no final. Mas isso tudo você já sabe, eu sei que você já fez os exercícios, já está craque nisso. Bom, como você aprendeu também, né, o verbo to be é um verbo diferentão, é um verbo diferente dos outros. E para fazer perguntas com o verbo to be, não precisamos de auxiliar. Os professores de inglês gostam muito de dizer que o verbo to be é o seu próprio auxiliar, o que é verdade. Uma boa dica aí. Então, para fazer uma pergunta com o verbo to be, é só colocar o verbo to be na frente. Como nós já vimos o verbo to be no presente, só vimos o verbo to be no presente, eu acho que a próxima aula, próxima lição, será o verbo to be no passado. Então, vamos rever como fazemos perguntas com o verbo to be no presente. Por exemplo, você está cansado ou cansada, né? Are you tired? Você está feliz ou você é feliz? Aqui, frase solta desse jeito, fora de um contexto, pode, né, o verbo to be pode ser ou pode estar, pode ser ou pode ser estar. Então, aqui pode ser você está feliz ou você é feliz. Are you happy? Você está com fome? Are you hungry? Você está bravo? Are you angry? Olha que parecido, né? Hungry e angry. E hungry, pessoal, não é faminto, não. Hungry é com fome. A tradução correta é com fome. Faminto é uma outra palavra. O Jimmy está nervoso. Is Jimmy nervous? A Marta está triste. Is Martha sad? Nós estamos atrasados. Are we late? Eles ou elas estão entediados? Are they bored? Então, só para ficar mais, só para visualizar um pouquinho melhor, aqui eu coloquei a afirmação
comparando com a pergunta, né? Afirmação, you are tired. Você está cansado. Pergunta, are you tired? Veja, só mudou aqui a ordem, né? Afirmação, Jimmy is nervous. Pergunta, is Jimmy nervous? Bom, mas como a gente sabe, né, existem várias palavrinhas ou expressões que são muito usadas quando a gente faz uma pergunta. Em português, né, eu coloquei uma lista aqui dessas palavrinhas. Não vou ler Bom, vou ler as frases inteiras. Por exemplo, o que você gosta de comer? O que? Quem? Quem está na festa? Onde? Onde está a minha chave? Quando? Quando você vai viajar? Quantos? Ou quantas, né? Quantos irmãos você tem? Quantas irmãs você tem? Como? Como você gosta do seu café? Forte ou fraco? Por quê? Por que o Boris não foi na aula ontem? De quem? De quem é esse relógio? De onde? De onde veio o estudante? E palavrinhas que surgem, às vezes, nas perguntas, como já, por exemplo. Você já viajou para Paris? Então, são essas perguntinhas, essas palavrinhas aqui, que a gente chama, então, vamos chamar de palavrinhas de pergunta, palavrinhas típicas de pergunta, que nós vamos ver como são em inglês, ok? Como fica, então, perguntas usando esse tipo de palavrinhas em inglês. E vamos começar com o que ou qual. O que ou qual em inglês é what. Então, por exemplo, se eu quero perguntar o que você gosta de beber ou qual o seu nome, eu vou usar what. Ok? Então, o que você gosta de beber? What do you like to drink? O que você gosta de comer? What do you want? Perdão, o que você quer comer, né? What do you want to eat? O que a Mary estuda? What does Mary study? O que você comeu ontem? What did you eat yesterday? O que o Lucas jogou semana passada? What did Lucas play last week? Qual o seu nome? What is your name? Qual o seu endereço? What is your address? Então, perceba que para fazer perguntas utilizando essas palavrinhas e expressões, bom, no caso aqui só vimos what, mas você vai ver que esse é o padrão para todas as palavrinhas de pergunta, precisamos usar os auxiliares, certo? Claro que não, quando é o verbo to be. Então, vamos ver aqui os casos mais de perto, para visualizar um pouco melhor. Vamos isolar aqui alguns casos de perguntas com what no presente, né? Então, você sempre vai ter esse padrão aqui, what e o auxiliar de presente, que é o do ou, se para he, she e it, does, né? Então, por exemplo, o que você gosta de beber? What do you like to drink? O que você quer comer? What do you want to eat? O que a Mary estuda? What does Mary study? É um she, né? Então, what does Mary study? Agora, se a pergunta se refere ao passado, então nós vamos ter o what e o did. Então, o que você comeu ontem? What did you eat yesterday? O que o Lucas jogou semana passada? What did Lucas play last week? Então, vamos ver o que aconteceria se a gente tirasse o what. Só por uma curiosidade, vamos fazer essa brincadeira, né? Se a pergunta é, o que você gosta de beber? Se a gente tirar o que, em português, fica simplesmente, você gosta de beber? Em inglês é a mesma coisa, olha só que interessante, né? What do you like to drink? Se a gente tirar o what, fica, do you like to drink? Você gosta de beber? Só para a gente fazer essa brincadeira, esse joguinho aí, para visualizar bem essas palavrinhas. Se em português eu tenho uma pergunta do tipo, o que a Mary estuda? Se eu tirar o que, fica só, a Mary estuda? Em inglês é a mesma coisa, né?
What does Mary study? O que a Mary estuda? Se eu tirar o what, fica só a Mary estuda. Does Mary study? Outro exemplo aqui. O que o Lucas jogou semana passada? Se eu tirar o que, fica o Lucas jogou semana passada. Em inglês a mesma coisa. Primeiro, what did Lucas play last week? O que o Lucas jogou semana passada? Se eu tirar o what, fica simplesmente did Lucas play last week? O Lucas jogou semana passada? Então, só para visualizar como muda, né? Bom, então o padrão, eu coloquei aqui, não sei se isso aqui vai ajudar ou mais vai confundir, né? Talvez mais vai confundir do que ajudar, mas às vezes a gente erra produzindo os materiais também, né? Mas enfim, acabei deixando. Então o padrão vai ser sempre a palavrinha de pergunta, que é o what, how, vimos o what, né? Vamos ver todas as outras, how, why, when, where, who, whose, whom, mais um auxiliar de tempo, ou o verbo to be, no caso. Né? Os auxiliares de tempo é do ou does, se é presente, did, se é passado, que nós já vimos, will, que nós ainda vamos ver que é o futuro, would, também ainda vamos ver, é possibilidade, bom, e o to be, que já estava mencionado ali. Né? E depois o restante da pergunta. Então, esse é o padrão, certo? Então, nos próximos vídeos aí da lição 9, nós vamos ver essas outras palavrinhas aqui. Vimos o what até agora, e o what é o que ou qual, ok? Até o vídeo 2 da lição 9, então.